A cena que abre o filme, na verdade, é um registro de um exercício que as atrizes fizeram durante o processo de preparação de elenco. Ele não estava previsto para ser uma cena dentro do filme, mas na hora que começou a acontecer, a gente decidiu ligar a câmera e rodar. E é muito interessante como nesse pequeno extrato do filme está muito do que é o coração dele, né? Porque é a questão do segredo, né? Então, era uma cena que a gente ali, como diretores, a gente não sabia que ia acontecer, né? Que foi um pouco um exercício que elas fizeram nessa privacidade do momento de preparação de elenco. A gente achou que abre muito bem o filme. E aquela preparação foi justamente para essa cena. Para mim é um momento muito especial porque é a culminância assim de, acho que esse foi o grande encontro de toda a equipe. Para começo de conversa, essa locação, essa casa é a casa de infância da própria diretora de foto. A equipe estava toda reunida, esse foi um desses momentos em que a gente conseguiu pedir para todo mundo fazer bastante silêncio e se conectar muito antes, inclusive, da gente dar o play, dar o rec da câmera, justamente porque é um momento tão específico, tão difícil de ensaiar e que também a gente precisava ter essa conexão com as atrizes quase telepática para que a cena ela durasse o tempo que ela precisa durar. É uma cena longa, mas ao mesmo tempo que não furasse, né, o tempo do filme. Então foi um momento quase que a equipe inteira fazendo um reiki no filme. De frente para as meninas estava a Emily, que foi uma das principais inspirações para essa história. E ela chorava, assim, se debulhava em lágrimas, segurando assim a mão na boca. E a equipe inteira, assim, assistindo essa cena. Eu acho que eu tava igual elas duas aí, na Rafa, com a cabeça no ombro da Rafa, assistindo a cena. E a escolha, né, por esse momento sem cortes, esse momento longo, assim, foi algo definido também no processo de preparação, né, de elenco, no momento desses ensaios que a gente fez na locação. E foi muito interessante, né, quando eu e o Manu a gente descobriu que essa era uma cena que segurava na tensão dos dois rostos, né, dessas duas atrizes e nessa expectativa, e nesse momento em suspenso, né. A gente achava que esse plano longuíssimo ele trazia essa verdade dessa cena, né, ele trazia esse silêncio, né, esse silêncio que é, leva a gente a sentir, né, o que as personagens estão sentindo nesse momento. E essa dinâmica quase simbiótica também, as atrizes muito amigas participaram do filme desde o processo de captação, então muito inteiradas do que essa história movimentava e também já tendo uma experiência pregressa muito forte no teatro juntas. Então, é quase uma dinâmica de grupo de teatro mesmo, assim, completamente o oposto, né? Agora a gente chamando atenção muito para a construção dessa tensão dentro de uma sutileza. Mas elas tinham acabado de vir de uma temporada juntas, viajando para vários lugares, isso assim, obviamente, por conta delas. E, e inclusive essa coisa de estarem muito parecidas, de estarem com. Hoje em dia eu acho que elas nem estão tão parecidas assim, mas na época elas estavam muito iguais, né? Então esse lugar também de espelhamento, assim, de no final a gente entender que são duas irmãs, mas até esse momento a gente ainda não sabe disso e trazer esse estranhamento, essa sensação, né? Que escolha é essa? Por que, que essas meninas são tão parecidas? E lá no final a gente vai descobrir que elas são irmãs, né? Elas aí construem uma intimidade que a gente não sabe direito se é uma intimidade de casal, mas que cabe perfeitamente para a relação de irmãs também. Dentro dessa decupagem, um plano único, ainda tinham coisas que eram surpreendentes, né? A coisa do choro, a gente não sabia, a risada, a gente não sabia. Então, como mesmo. Isso é muito bom, né? Eu acho que esse gancho da risada, inclusive, é muito bom, porque a Letícia, que é a atriz que interpreta a irmã que conduz o processo, ela estava muito estrita, assim, muito disciplinada. E a cena, ela estava realmente num fluxo onde era importante que elas se surpreendessem também. É, e aí teve um primeiro take que no final ela olhava para a cara da Pamela e ela deu uma risada, assim. Aí ela fez exatamente
É isso, né, de falar assim: "Gente, ai não, desculpa, vamos fazer uma outra cena". E a gente, né, se olhou, eu e a Rafa, e a gente entendeu assim, do tipo: "Não, isso é muito especial, não corta, deixa a gente cortar". Confia nesse movimento e tem a dimensão da liberdade que você tem mesmo nesse momento, né? E aí, pra mim, esse foi inclusive um dos momentos bem especiais, assim, da montagem do corte, encontrar essa risada e dar esse ápice, assim, quase satânico, assim, no filme, uma coisa meio estranha dentro daquela dinâmica. É uma risada dentro daquele contexto, né? Dentro de um filme muito sutil, de repente, será que essa é uma situação que permite uma risada? E para mim a resposta é super. Essas duas personagens, para mim, você conseguir rir é uma coisa muito especial, assim, no meio da desgraça. E essa é uma situação muito difícil, a que elas estão atravessando. Então, acho que isso denota, é muito revelador, assim, da intimidade delas e de um senso de humor que a gente não vê em nenhuma outra parte do filme. Realmente a risada que é surpreendente naquele momento, você não espera. Assim, eu acho que quando elas correm em direção à lagoa ali, à cachoeira, para pegar água, elas têm uma risada, mas ainda é muito pontual ali, dá um senso muito de... Também revela um pouco da história delas, assim, eu acho, traz um background delas. Mas aquela risada ali é um momento muito inesperado e adiciona muito, eu acho que a própria dramaticidade da cena. Eu vou fazer uma introdução rápida aqui, porque a gente acabou emendando a conversa. Queria agradecer vocês dois aqui por estarem aqui nesse piloto pro Tropical Alien, se proporem a conversar sobre cinema, falarem sobre fazer cinema no Brasil. E a ideia é exatamente essa, a gente falar como essas obras são feitas e disponibilizar isso para alcançar cada vez novos públicos. Queria fazer uma pergunta essencial, assim, como vocês se conheceram e se propuseram a trabalhar juntos no curta? Uhum. É interessante o contexto dessa pergunta, porque a gente se conheceu justamente para fazer esse filme. Assim, obviamente, antes eu e Manu, a gente tem uma ligação que foi por meio das atrizes, incluindo as atrizes que estão no filme, né? Que é a Letícia e a Pamela. É, enquanto eu estava, né, alguns anos antes, né, da gente gravar o Missangas, enquanto eu estava fazendo um outro curta-metragem que chama O Mistério da Carne, que as meninas estavam participando. O Manu estava com uma peça de teatro também com elas, né? Eles tinham, o Manu vai poder falar melhor assim, né? Mas eles tinham esse grupo de teatro e estavam fazendo o Chapeuzinho Escarlate, não era? Isso. Estavam fazendo o Chapeuzinho Escarlate, então a gente ouvia muito falar um do outro por conta com quase esse telefone sem fio, né, das meninas. E mas eu acho que o momento em que a gente se tornou amigo e gerou intimidade foi justamente para botar esse filme no mundo. Eu cheguei no projeto por meio de um convite do Manu, então ali eu sinto que foi um momento também, acho que de muita, muita confiança dele, assim, né, de pegar, enfim, um roteiro que ele tinha escrito, um projeto que ele queria dirigir e me convidar para fazer com ele. E casou de ser um momento que eu estava com muita vontade de trabalhar com pessoas novas. Enfim, a gente, né, tem ali nossos 10 anos de diferença, então eu, apesar de não ser tão gritante, enfim, é um pouco uma outra geração, né? Assim, então eu estava com muita vontade de mudar um pouco, né? Mudar um pouco esse meu círculo de trabalho, assim, né? Então, vindo aquele convite para uma codireção, né, de um curta, eu já sabia, né, notícias do Manu, então eu falei, eu topo. Li o roteiro, me apaixonei pela história, me apaixonei pelo Manu, enfim, ele é uma pessoa que é muito fácil de se gostar, muito carismático, fala muito bem, enfim, apresenta suas ideias muito bem, então naquele momento foi meio canto da sereia, assim, para mim, né? Então, tá muito junto, né, esse momento da gente se conhecer e o momento do início do projeto.
esse start, assim, com a Rafa, essa construção de uma conexão mesmo foi muito instantânea e muito fluido. Eu acho que desde o início acho que os dois muito rigorosos, assim, com uma honestidade, acho que os dois reconhecendo bastante, assim, o tanto que os dois são intensos, e existia muito essa coisa, né, essa conversa dessas atrizes enfim, a gente também tinha uma relação já muito de amizade, muito de carinho com elas, e que ficavam fazendo sendo cupido, né, falando assim, nossa, vocês têm que se conhecer, vocês têm que se conhecer, e vocês têm tudo a ver, e eu muito nessa transmutação, assim, da processualidade criativa com o teatro, indo para o cinema. E a Rafa já era uma diva. Para mim, a Rafa é a minha, minha diva pop de Brasília, porque quando eu entrei na UNB, eu entrei muito novinho, né, na Universidade de Brasília para fazer artes cênicas, né? Eu sou formado em teatro. E aí, naquele momento, a minha ambição era fazer filmes. E eu entrei justamente no momento em que eu estava assim, buscando castings, buscando oportunidades. E esse foi justamente o momento em que a Rafa abriu o casting para o primeiro filme dela, que foi o Arte de Andar pelas Ruas de Brasília, né, Rafa? Uhum. E, enfim, eu tiro sarro disso, mas obviamente não existem mágoas. Mas eu fiz um texto, mandei minha foto. Eu nem lembro como é que era o processo seletivo da época, mas eu lembro que enfim, eu não passei no casting, então foi uma oportunidade que a gente não teve de se conhecer e de se adorar. E eu era naquela época, assim, muito, muito competitivo, assim, eu queria muito aquele papel, então eu lembro de ter ficado mexido com isso, e eu acho que essa pulsão, assim, né, essa obstinação também de ter uma trajetória como a da Rafa era uma coisa que me motivava, me inspirava muito, especialmente porque eu conheço poucas pessoas aqui de Brasília que fazem o caminho que ela fez, né? Assim, de não só circular com os curtas, e curtas com uma voz muito dela, sabe? Uma pessoa que persegue muito uma voz autoral de uma forma também muito obsessiva, muito obstinada, muito apaixonada, e ao mesmo tempo que também trilhou um caminho muito especial no desenvolvimento do seu longa, né? Assim, eu acho que eu e a Rafa, por mais que a gente seja de gerações diferentes, acho que a gente pegou um pouco a mesma onda, assim, desse boom dos laboratórios, do surgimento do Projeto Paradiso. A Rafa foi uma das primeiras talentos Paradiso, que ela ganhou o Cabiria com o roteiro do primeiro longa dela. Então eu já estava observando todos esses movimentos e sabendo que era desse tipo de trajetória que eu gostaria de me aproximar. Eu acho que uma das coisas boas que eu tenho mesmo é essa cara de pau de conseguir comunicar, né, assim, o que eu quero fazer, quais são os meus sonhos, minhas ambições. Então, essa é uma história que, obviamente, ela tem muitas delicadezas de um universo, de uma experiência que eu nunca vou poder ter. Então, para mim, era muito importante que a gente construísse um filme que, ao mesmo tempo, fosse um tanto distante, né? Tivesse esse distanciamento que eu trago para a história, mas que, ao mesmo tempo, tivesse essa aproximação. Também tivesse essa dimensão de intimidade muito grande, né? Então, eu acho que foi muito acertada, porque eu acho que a gente se complementa bastante, mas, acima de tudo, foi muito acertado, porque a Rafa, especialmente sendo de uma outra geração, poderia ter um pouco menos de paciência com quem está começando, mas ela me tratou muito de igual para igual, e isso também trouxe uma fluidez no processo, né? Uma possibilidade da gente poder não só concordar, mas também discordar, é, sem que isso virasse nenhum tipo de dinâmica de poder, ou pelo projeto, no primeiro momento, eu ter escrito ele, ou por a Rafa ter uma experiência infinitamente mais bem composta, assim, né, do que a minha. Então, para mim, foi muito bom, porque eu pude exercitar de forma livre, assim, né, pensar o filme de uma forma obsessiva, sendo honesta com esse processo, e ao mesmo tempo observar o processo dela e aprender muito com esse processo.
Assim, uma espécie de pós-graduação. O Manu é muito, eu acho que ele é muito humilde também com a própria com a própria bagagem que ele traz, assim, né, também, mas naquele momento que ele veio para mim também, ele é um cara que estava na ICTV fazendo um mestrado, ele era um ator já com experiência, enfim, de dramaturgia, de direção, de elenco, de experiência no palco, experiência na tela, e um dos lugares, assim, que na direção que para mim são os lugares mais especiais é justamente nesse trato com o ator, né? Eu acredito muito nesse processo de construção que se dá, enfim, de um filme com o roteiro em mãos, mas com os atores na locação, sabe? Nesse momento do set a gente dá esse tempo, né, para os atores também descobrirem ali, descobrirem o espaço, descobrirem a iluminação, descobrirem a câmera né, e trazerem enfim, encarnarem mesmo a personagem naquele momento, né? Assim, né? Acho que o cinema tem muito isso do instante, né? E eu acho que isso, em alguns momentos, é muito. Não é cedido esse instante também para o ator, né? Então, para mim, foi absolutamente assim, instigante pensar em ter essa experiência também de direção conjunta com alguém que vinha da atuação, porque eu sabia que era alguém que com certeza ia concordar comigo nesse lugar, né? Desse espaço muito privilegiado que a gente precisa dar para o ator, para a atriz dentro do set, assim. Então, para mim, foi um pouco algo que eu joguei para o universo, que eu estava desejando, enfim. E eu acho que existe também um grande lapso assim, na formação de direção, da gente pensar em preparação de elenco, assim, tem muito diretor assim, né, que fica enfim, é um espaço um pouco de julgamento, assim, essa coisa do tipo de quase numa preguiça, assim, né? Porque existe uma pessoa, você pode contratar um preparador de elenco que vai fazer por você, mas enfim, a pessoa que une de fato, né, todos esses pontos e é o diretor, assim, né? Então, o diretor que não se aproxima do elenco, eu acho que é um diretor triste. É um diretor que não está completando a sua experiência no set, não está completando a sua experiência cinematográfica, assim, né? Então, eu acho que no momento em que o Manu, voltando lá, né, resgatando a sua pergunta, né, como é que a gente se conheceu ali, eu acho que ele trazia para mim uma resposta nesse ponto, assim, né? Para mim foi muito muito acertado. Eu acho muito interessante isso, de fato, essa coisa do ator que se torna diretor, assim. Enquanto vocês falavam, eu também lembrei de uma entrevista que eu vi uma vez com o Ethan Hawke, ele falando exatamente disso, Rafa, que você comentou, de como ele observava que em faculdade, em cursos de cinema, parecia que deixavam de lado essa técnica do diretor ali na direção de atores, ali, do cuidado de entender o processo do ator para conseguir ter um diálogo com ele. Ele comentava exatamente isso, de como não é à toa que a gente vê muitos atores se tornando diretores, assim, exatamente por isso, na opinião dele, era muito importante também que se aprendesse um pouco de atuação mesmo, do processo de ser ator nesses cursos de cinema, para você conseguir ter um diálogo com o seu ator ali e entender como é que funciona esse processo dele. E o Selton Mello também, ouvi uma vez ele comentando isso, era uma sessão comentada do o filme da minha vida que ele tinha dirigido. Ele estava falando exatamente isso, assim, de como ele comentou de como na carreira dele pouquíssimas vezes ele se sentiu abraçado assim com um diretor que conseguia conversar com ele, entendendo o processo do ator e como ele usava essa experiência para ele conversar com os atores agora com ele sendo diretor, sabe? Uma coisa que vocês dois comentaram é vocês usaram o mesmo termo assim em algum momento dessa coisa meio obsessiva durante o processo do filme, que eu acho que o filme requer essa coisa de você querer muito ver ele pronto para você conseguir manter vivo aquela vontade de fazer essa obra no processo que o cinema pede, porque muitas vezes é muito longo, certo? Então, eu queria perguntar para vocês disso, assim, quanto tempo foi de quando vocês tiveram essa ideia a original ali até vocês conseguirem ver esse filme pronto, assim, quanto tempo mesmo ali para fazer tudo, para passar por todos os processos e também como vocês lidam com essa coisa de manter viva aquela chama, assim, de querer ver aquela obra na sua frente ali em imagem, e muitas vezes lidando com muitos outros projetos que requerem a mesma energia, a mesma tenacidade ali, sabe? Como vocês lidam com
Como vocês administram esse movimento? Olha, eu acho que o processo do Missangas, especialmente, ele é um processo que ele também, ele, ele é compartilhado com a gente, comigo e com a Rafa, se preparando também para um primeiro longa, né? Então, a Rafa já filmou, já estreou, inclusive, no Festival de Berlim agora esse ano, e tem escutado coisas lindas, né, sobre o filme, né, Rafa? Mas a processualidade, assim, até chegar nesse ponto, ela é bem emocionante, assim, ela é bem emocionante. Tão emocionante que eu acho que você também não tem, assim, tanto tempo para pensar no que fazer para deixar a chama, o fogo aceso. O que eu sinto é que, pelo menos o que tem funcionado para mim, é, existe realmente um lugar de obsessão, acho que você precisa ser meio megalomaníaco mesmo para fazer um filme, porque é um exercício de materialização que é muito concreto, porque você sai de uma coisa muito abstrata na sua cabeça para uma coisa muito concreta. É, para mim tem um prazer enorme nisso, é um prazer meio sadomasoquista, porque tem muitas dores e processos nesse meio tempo, mas é muito prazeroso, né? Você entender que uma coisa que era um grande vazio na sua cabeça e era uma pulsão meio confusa, vai se organizando e ganhando algo concreto e até um ponto que você tem um distanciamento dentro disso, né? No final das contas, você também se reorganiza simbolicamente, assim, de várias formas. E eu sinto que eu e a Rafa, a gente estava muito obsessivos, muito intensos, mas também é, é, numa fonte assim que jorrava tanto para o nosso longa como para o curta, compartilhando muito sobre os nossos processos, sobre essa dinâmica das inscrições em laboratórios, das inscrições em festivais, que tudo isso, assim, para mim, pelo menos, é muito catártico, chega a ser bastante exaustivo, e que hoje em dia, inclusive, eu tenho conseguido colocar muito mais uma manutenção, né, dentro disso tudo para ter até uma saúde mental dentro desse processo. Mas a processualidade do Missangas, ela foi bem fulminante, assim. Acho que a gente sentiu muitas coisas, foi muito intenso. Em determinado momento, assim, também muito exaustivo, mas também muito prazeroso. Esse projeto, na verdade, eu tenho um protótipo dele, assim, na minha cabeça há muitos anos, sabe? Essa coisa de ficar colecionando vários filmes dentro de você. E procrastinei isso demais, até que finalmente entendi que me comprometer com outras pessoas era algo que fazia as coisas acontecerem, assim. Então, acho que todos os projetos que eu tenho, acho que a primeira coisa que eu faço é tentar me comprometer com alguém, porque aí eu não entro dentro de uma zona de procrastinação infinita, né? Então eu me comprometi com as atrizes, elas se comprometeram comigo, a gente fez a inscrição no fundo setorial daqui, eu nunca tinha ganhado o FAC, né, que é o Fundo de Apoio à Cultura aqui de Brasília. E já nesse processo de inscrição, lá na ICTV, mandei um áudio de 70 minutos para a Rafa, quase morrendo de vergonha, e ela, uma fofura extremamente proativa e extremamente pragmática, assim, na lida, e aí eu já falei também com a Dani, que é a produtora dela, para ser a produtora do filme, e nesse meio tempo a gente também abriu o edital da Cardume Curtas, que é o streaming de curtas-metragens de Belo Horizonte, né? E nesse meio tempo a gente também inscreveu nesse nesse edital, e inscreveu no PanLab, que era um laboratório de roteiros de curtas-metragens, assim. E eu, pelo menos, vinha de um fluxo de muita rejeição, assim. Tinha rolado a ICTV, mas depois de muitos nãos que tinham acabado, assim, comigo. E aí aconteceu essa culminância de sims muito especiais, porque a gente ganhou o Fundo de Apoio à Cultura, a gente ganhou o edital da Cardume Curtas, né? Eles davam um prêmio de 15 mil reais, mais a finalização do filme, né? Vários serviços de finalização e diárias também com a câmera que a gente utilizou no filme. A gente precisou fazer um pitching, né? Eu e a Rafa também, inclusive, para esse processo. Então, tudo isso, quando a gente ainda não tinha o filme completamente captado, a gente já estava também movimentando essas inscrições. E finalmente a gente participou do PanLab.
a gente teve consultorias de roteiro pro filme, com a Iana Kossoi, com o Felipe Scholl, e com a Maíra, então foi um processo assim, culminou nessas 3 coisas e a gente falou assim, nossa, talvez isso aqui tenha algo diferente, assim, né? Acho que deu uma confiança de que a coisa também merecia, assim, um comprometimento, né? E aí, se você quiser, enfim, contar como foi um pouco a partir daqui, Rafa. Foi interessante, né, o Manu falar do PanLab, porque a gente, nesse contexto, né, de um laboratório de roteiro de curta, acho que foi uma das primeiras vezes que, de fato, a gente se viu nesse lugar, né, obviamente, no momento de inscrever em edital, enfim, a gente conversava, trocava algumas ideias, mas, enfim, o discurso para o edital é muito diferente, né, do tipo de você ter o filme já nessa previsão de que vai rolar, enfim, um laboratório, assim, Então, foi interessante porque essas pequenas estratégias foram o que levou a gente a começar enfim, a começar a se tornar íntimo, né? Porque eu acho que esse é o espaço também, né? Da co-direção, né? Assim, é muito... Eu tenho amigos que, enfim, já fizeram co-direção e que, enfim, que saíram com muitos traumas, né? Co-direção é um negócio que a gente sabe que, enfim, é um lugar que quando você não encontra, né, enfim, ali no seu parceiro de direção, um espaço genuíno de troca e de escuta, pode ser muito dolorido, né? E desde o começo, eu sabendo, assim, né, que era, caramba, quando eu me dei conta de que eu e o Manu, a gente não se conhecia, mas a gente já dirigiu um filme junto e eu me conheço, assim, né, do tipo, eu não consigo não me importar e não me importar muito com as coisas, assim, então eu acabo, enfim, é um processo muito meu, assim, né, do tipo de me envolver muito, assim, né, eu me vi já até algumas armadilhas em outros projetos, né, porque eu acabo tomando as coisas muito nesse espaço, enfim, muito emotivo, muito pessoal também, né? Acho que no sentido para gerar enfim, para gerar não sei, um produto audiovisual ali, cinematográfico que tenha potência para mim, eu preciso me ver nele, colocar coisas minhas, enfim. Mas uma coisa que a gente fez desde o princípio, e eu acho que parte muito, acho que de uma coincidência por termos os dois essa personalidade, assim, né? Que é de abrir um espaço de muita conversa desde o início, assim, né? Então, a gente tinha também esse lugar combinado, assim, né? De o momento em que um tivesse, né, um pouco de energia baixa, o outro ia puxar, assim, né? Então a gente ia um pouco nessa gangorra e tiveram momentos, né, enfim, aconteciam coisas, a vida vai, né, dando esses tombos na gente, né? Mas a gente sabia ali que, caramba, não, a gente aqui deu as mãos, somos aqui um monstrinho de 2 cabeças, uma pessoa só. Então eu acho que é, enfim, essa nossa parceria foi muito importante para manter esse músculo aí funcionando, né? Esse coração batendo do filme, assim. A partir do momento que a equipe entrou, enfim, entraram as outras pessoas do projeto, foi muito, muito rápido, assim, eu não consigo dizer exatamente quanto tempo de preparação a gente teve, né? Mas, enfim, foi um roteiro escrito na ocasião de um edital e quando a gente ganhou o dinheiro, a gente já se planejou para gravar, assim, não tiveram grandes intervalos a partir daí, assim, né? E foi um set também, enfim, muito, muito rápido. A gente teve 3 dias de gravação. Saindo do set também, a gente finalizou bastante rápido. Assim, acho que a gente filmou em junho. Foi junho, Manu? Foi julho, agosto. Julho, agosto. E final do ano o filme estava pronto. Assim, em dezembro o filme estava pronto. Porque justamente a gente estava nesse pique, assim, nesse gás, sabendo que a gente, enfim, tinha feito alguma coisa que fazia super sentido para a gente, que a gente gostava muito, assim, cara, não, vamos terminar isso daqui, cara, a gente quer mostrar, a gente quer
usar isso daqui de plataforma para esses nossos próximos projetos, né? Então, foi uma coisa muito planejada nesse sentido ideal, né? Assim, enfim, era nosso sonho, e acabou que pô, a gente sonhou alto, mas rolou, assim. E, e é isso, assim, a gente, com o filme, era um corte já avançado, tinha ali as suas questões de finalização, de cor, de som, de trilha sonora, tudo isso, mas a gente inscreveu em Berlim porque a gente tinha enfim, esse sonho aí, esse desejo de, caramba, vai que passa, né? E foi aquilo, a gente escreveu no último dia, naquela coisa, né? Enfim, pensando se aqueles dólares, né, euros, sei lá, que a gente gastou na inscrição, se aquilo ia fazer falta, né? Porque, enfim, era um chute muito alto, e acabou entrando e sendo, acho que um dos momentos, assim, muito, muito, muito especiais. Acho que não só para mim, para o Manu, assim, né? Que no festival também a gente foi com um grupo muito grande, acho que foram 14 pessoas do filme, assim, né? Então, foi um filme que teve essa, sei lá, esse foi um marco, assim, acho que para muita gente, né? Que estava envolvido na produção, assim. Massa, assim, a impressão que eu tenho vendo o filme é, desde o começo, assim, tipo uma série de decisões bem feitas, sabe? Que eu acho que é o trabalho do diretor, assim, tomar decisões. E desde o começo, ali dentro do carro, sabe? Toda a escolha do enquadramento, de uma atriz que sai, que vai abrir, depois a outra se vira, assim, tudo assim, nossa, você, eu acho que como espectador você sente um cuidado muito grande com aquelas imagens que colocam um produto no nível assim, ok, isso aqui é cinema, sabe? Isso aqui é um filme pensado em imagens. E a impressão que eu tive é essa, assim, tanto em questão das imagens que estão contando a história do relacionamento entre essas duas mulheres, do lugar onde elas estão, que por si só atrai, me deu muita curiosidade do que está acontecendo ali, sabe, naquele lugar, só com as duas ali, com aquela presença da natureza, e também um cuidado muito grande do som, assim, sabe, pequenas decisões que a mim me fazem pensar do tipo, ok, tem um apuro muito grande aqui, seja no momento que alguém bebe a garrafa e vai dar aquela estalada da garrafa, assim, do ar saindo, e vocês cortam para o facão no mato, assim, sabe? Coisas que realmente demonstram um cuidado muito grande, demonstram muito pensamento por trás de cada cena, mesmo que seja uma coisa muito sutil, mas que colaboram você como espectador a estar ali, assim, sabe? Tipo, aquele filme te conquista por conteúdo, pela história, e a história faz você continuar querer assistindo naturalmente, assim, sabe? Então, assim, é perceptível demais para mim. Eu queria perguntar para vocês como é que as pessoas podem ver o curta. E tá chegando no Cardume agora, é isso, né? Logo mais vai estrear agora na Cardume. Finalmente estava muito animado para esse momento. Acho que é um filme que mobilizou muita coisa na nossa vida, né? Na vida também de muitas pessoas que fizeram o filme. Então, essa é uma pergunta bem, bem constante, assim. As pessoas perguntam como é que faz para ver o filme. Vira e mexe, eu mando o link, vez ou outra, mas agora finalmente vai lançar na Cardume, né? Como um filme original da plataforma. A gente ganhou, né, esse primeiro edital e conseguimos ter um fluxo muito, muito especial com festivais aqui dentro do Brasil também. E aí agora, finalmente, eu acho um alívio. É como se a gente estivesse finalizando o ciclo. Inclusive, poder falar sobre todo esse processo com você, emendando com essa estreia, é outra... É isso, é sincrônico, né? A gente não combinou, mas é outra coisa que já fica... Já dá para aproveitar, né? Da mesma forma que no set, assim. Que é isso, né? Agora o filme vai encontrar uma casa ali, né? Definitiva, né? Depois de andar tanto, viajar tanto, vai encontrar um lugar ali definitivo para ele. E o Ele streaming estreia no dedicado a dia. isso, né? Dedicado a curtas-metragens brasileiros, então
ser o primeiro, assim, vai ser uma coisa muito legal. Enfim, interessante também as pessoas darem uma olhada, porque é uma plataforma dedicada só a curtas-metragens, né? Então, isso acontece muito, né? Quando a gente está fazendo curta, a gente busca, né, busca referências, enfim, mas acaba indo muito para longa-metragem, né? Então, é interessante pensar nisso, assim, né? Uma plataforma que reúne tem vários filmes e que pode ser também, né, uma inspiração e, enfim, uma fonte de material, assim, de referência para quando a gente estiver pensando também em curta-metragem, né? Então, perguntar para vocês aqui, para finalizar a entrevista, 2 indicações de filmes brasileiros, seja longa, seja curta, 2 para cada um de vocês. O primeiro filme que eu indico é um curta-metragem chamado Infantaria, da Laís Santos Araújo. É um filme também de 2023, que assim como o Missangas, ele fala sobre aborto. Eu acho que a Laís consegue ali um ponto de vista, enfim, muito, muito espetacular. Eu acho um filme cabulosíssimo, que assim, que todos temos que todos temos que assistir. Também um filme muito potente, assim, na sua estética, enfim, na sua fotografia, na sua decupagem. E é um filme que eu recomendo, assim, a todas as pessoas que gostam de cinema, porque é um filmão. Um outro filme que eu gostaria de recomendar é O Estranho Caminho, do Guto Parente. É um filme que também me impressionou muito, assim, é um filme que sai dessa experiência pandêmica, né? E me fez, assim, é um filme que eu lembro de sair da sessão e falar, caramba, eu acho que eu gosto muito de fazer cinema mesmo, assim, é um filme que me tocou muito, assim, é um filme espetacular em roteiro, espetacular em câmera, espetacular em atuação, e também eu acho que todo mundo que gosta de cinema, enfim, tem que passar por esse filme. Eu acho que ele está disponível no MUBI, estava rolando uma exibição de alguns dos filmes do Guto, então imagino que deve estar por lá ainda. Eu vi recentemente O Estranho Caminho, realmente fiquei muito impressionado também. Manu. Ai, que muito, muito, muito difícil pensar, porque realmente, assim, tem muita coisa inspiradora acontecendo no cinema brasileiro desde sempre, assim. Nesse último mês eu assisti um filme que eu fiquei muito impressionado com ele. Meu cachorro tá latindo, tá atrapalhando? Tá chegando? Não, foi só um barulhinho de nada, assim. Tá. Mas eu fiquei bem impressionado com o Salomé, do André Antônio, de Recife. Fiquei muito mexido vendo esse filme. Ele não necessariamente vai para caminhos estéticos assim que eu busco e que, por exemplo, eu me imagino realizando agora também no meu primeiro longa, porque esse foi o primeiro longa dele. Mas com certeza é um filme que está me inspirando muito nesse pensamento de escrita e direção, porque ele é muito corajoso, muito disciplinado e muito humanista, assim. Nossa, é belíssimo. Acho que em termos até em relação é, é um filme para mim muito sobre maternidade de um jeito muito profundo, muito único e um filme muito experimental também. E que inclusive acho que ganhou quase todos os prêmios aqui no Festival de Brasília. O outro filme também é um filme que eu vi recentemente, que me marcou muito, acho que pegando esse gancho também da transposição, né, do teatro para o cinema, é o Eles Não Usam Black Tie, que é baseado numa peça do Gianfrancesco Guarnieri, que inclusive é o protagonista do filme, aqui ele é casado com a Fernanda Montenegro, e que fiquei muito, muito impressionado porque o filme ele tem um tom quase mais panfletário, assim, relacionado ao que ele fala politicamente, mas é uma transposição, né, do teatro para o cinema. E o ator principal do filme foi o Gianfrancesco Guarnieri, foi quem escreveu a dramaturgia da peça e adaptou para o cinema. Então, muito incrível ver essa intimidade, o que esse lugar de intimidade causa e o trabalho entre os atores, porque por mais que tenha um contexto político muito bem desenhado ali, de forma que você entende de forma muito didática o que está acontecendo, o lugar de intimidade mesmo, de troca cotidiana entre os personagens, entre aquela família, e especialmente assim o trabalho da Fernanda Montenegro,
me levam para um lugar que eu acho muito, muito especial e muito difícil de alcançar. Eu gostaria muito de alcançar aquilo com os meus filmes. Muito bom falar com vocês de cinema brasileiro. Obrigado demais por estarem aqui abertos a conversar sobre o processo, sobre, enfim, as miçangas. Muito Obrigado, obrigada. A gente Lelo. agradece muito o Obrigado convite demais. também, a atenção, a generosidade aí nas palavras sobre o filme também. Fica muito feliz. Em especial conversando Valeu. com você.